Sabemos que o quadrilátero ABCD aqui é um paralelogramo, e o que eu quero discutir nesse vídeo é uma forma geral de encontrar a área de um paralelogramo. No último vídeo falamos sobre um modo particular de encontrar a área de um losango. Você pode pegar metade do produto de suas diagonais, e um losango é um paralelogramo, mas não pode apenas pegar o produto. Metade do produto das diagonais de qualquer paralelogramo tem que ser um losango. Agora vamos falar sobre os paralelogramos comuns. O que sabemos sobre paralelogramos? Sabemos que os lados opostos são paralelos. Aquele lado é paralelo àquele lado e esse lado é paralelo a esse lado. Também sabemos que os lados opostos são congruentes, então esse comprimento é igual a esse comprimento e esse comprimento é igual a esse comprimento aqui. Agora, se desenharmos uma diagonal, vou fazer a diagonal menor AC, podemos dividir nosso paralelogramo em dois triângulos. Já provamos várias vezes que esses dois triângulos são congruentes. A gente pode fazer isso de uma forma bem simples. Podemos ver, obviamente, AD é igual a BC. Temos DC, que é igual a AB, e então os dois triângulos compartilham esse terceiro lado bem aqui. Os dois têm em comum o lado AC. Então, podemos dizer que o triângulo, vou escrever em amarelo, podemos dizer que o triângulo ADC é congruente ao triângulo, então queremos fazer direito, será congruente ao triângulo, eu disse ADC, percorro essa barra dupla em roxo primeiro, então a rosa e aí percorro a última. Vou dizer CBA, porque percorri a dupla em roxo, depois a rosa e depois a última, então CBA, triângulo CBA. E isso pelo caso de congruência lado, lado, lado. Os três lados têm três lados correspondentes que são congruentes entre si. Os triângulos são congruentes entre si. E nos diz que as áreas desses dois triângulos vão ser as mesmas. Se eu quiser encontrar a área do paralelogramo ABCD, do paralelogramo inteiro, e vai ser igual à área do triângulo ADC mais a área CBA, mas a área do triângulo CBA é a mesma coisa do que a área do triângulo ADC, porque são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Então, isso vai ser 2 vezes a área do triângulo ADC, que é conveniente para nós, porque a gente sabe como encontrar áreas de triângulos. A área de triângulos é literalmente apenas meio vezes base vezes altura. Então, é meio vezes base vezes altura para esse triângulo. E conhecemos a base de ADC. É esse comprimento bem aqui, é DC. Você poderia ver como a base do paralelogramo inteiro. Se quisesse encontrar a altura, poderíamos desenhar uma altura como essa. Então, isso é perpendicular. A gente poderia chamar de altura, bem aqui. Então, se quer a área total do paralelogramo ABCD, é igual a 2 vezes meio vezes base vezes altura. Bom, 2 vezes meio é 1. Então, só resta base vezes altura. É apenas B vezes essa altura H aqui. Base vezes altura. Esse é um resultado puro e talvez tenha adivinhado que seria esse o caso, mas se quer encontrar a área de qualquer paralelogramo e se pode descobrir a altura, literalmente você só pega uma das bases, porque as duas bases serão lados opostos, são iguais, então será aquele lado ou aquele lado vezes a altura. Essa é uma das formas que poderia encontrar a área, ou poderia ter multiplicado. A outra forma de pensar nisso é que se eu tivesse girado o paralelogramo, pareceria com alguma coisa assim. Ficaria mais ou menos assim, se eu fosse girá-lo dessa forma, apoiado nesse lado. Esse seria o ponto A, esse seria o ponto D, esse seria o ponto C e esse seria o ponto B. Você também poderia fazer dessa forma, poderia dizer que seria a área disso, seria a base vezes a altura, você poderia dizer H vezes DC e poderia dizer que seria igual a H vezes a altura de DC. Essa é uma forma de fazer. Aquela é a base vezes essa altura. Ou poderia dizer que é igual a AD vezes, vou chamar essa altura bem aqui de H2. Talvez eu chame isso de H1. Então, poderia tomar essa base vezes essa altura,
ou poderia tomar essa base vezes essa altura bem aqui. Esta é H2. De qualquer maneira, se alguém te desse um paralelogramo apenas para tornar as coisas claras, obviamente teria que estar pronto para descobrir a altura. Se alguém te desse um paralelogramo como esse, diriam para você que é um paralelogramo. Se dissessem que essa altura bem aqui é 5, e se dissessem que essa distância é 6, a área desse paralelogramo seria literalmente 5 vezes 6. Desenhei essa altura fora do paralelogramo. Eu poderia ter desenhado aqui, que também seria 6. A área desse paralelogramo seria 30.